Bem-vindos ao Pode Ir Longe, o podcast da longevidade. Dar conta é bom, mas ir longe é o que transforma. E hoje eu tenho uma convidada especial, que é a Eliane Silva, que ela é fisioterapeuta há 27 anos e há 25 anos ela tem uma clínica própria e que lida também bastante com a terceira idade. Ela também é especializada em acupuntura, com formação na China, e também é fisioterapeuta integrativa e pélvica. E ela vai falar tudo isso pra gente. O que significa tudo isso para todo mundo estar na mesma página. Eliane, super obrigada pela tua presença aqui. Explica pra gente tudo isso que eu falei aí. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui presente, né? Dentro da fisioterapia, a gente tem uma área bem abrangente, então eu trabalho em todas as áreas, não, mas assim, uma área bem específica, né? Então, eu sou fisioterapeuta, como você disse, há 27 anos, né? E eu atuo tanto na parte da prevenção quanto na parte curativa, mesmo porque a fisioterapia hoje, ela tem muito uma visão preventiva, né? Antes, as pessoas procuravam muito a fisioterapia quando estava com dor ou por limitações. Então, teve uma fratura, né? Alguma coisa assim. Hoje não. Então, hoje as pessoas procuram a fisioterapia numa forma preventiva. Então, pensando no 60 a mais, né? As pessoas já começam a procurar para se prevenir. Para lá na frente não ter uma dor maior na coluna, hérnia de discos, e mesmo as questões que vêm com a idade, né? Então, é isso. Mas você tem sentido esse movimento, então, que as pessoas estão vindo realmente mais, assim, né, com esse olhar de prevenção, já falam sobre isso? Sim, hoje o cliente, né, o paciente, ele já chega pensando na maturidade, porque não tem jeito, a gente vai passar, tem a senescência, né, que é o envelhecimento fisiológico, né, do envelhecimento da pessoa, então ela já vem com a senescência, que todo mundo vai passar, todos nós vamos passar por isso, né? Então, a senescência é o envelhecimento fisiológico. Todo mundo passa por isso. Então, hoje as pessoas já procuram dos 40 mais, 50 mais. O meu público no consultório, na verdade, é dos 40 até 102. Eu tenho um paciente de 102 anos. Que graça, que legal. Eu quero falar até um pouquinho que ele está super ativo, consciente no que está fazendo e faz a fisioterapia 3 vezes por semana, enfim. Então, o paciente ele vem desde esse momento até quando aparecem as doenças. Então, quando ele vem na fase preventiva, é muito mais fácil para recuperar. Claro. Porque ele não chega com dor. E o nosso trabalho, eu acho que o trabalho do fisioterapeuta, né, é despertar a consciência do paciente. Quando o paciente ele entende o que está acontecendo com ele, é muito mais fácil dele lidar com isso. Né? E aí ele não deixa chegar naquela fase aguda. Claro, às vezes até chega, aí fica mais difícil de recuperar. Mas sempre a fisioterapia vai recuperar. Sempre, às vezes não na totalidade, claro, né? Dependendo como o paciente chega, mas sempre recupera. Sempre melhora, né? Sempre melhora. E aí você falou da senescência, né? Que seria o nosso processo de envelhecimento, não sei se a gente pode falar isso, natural, né? É o caminho natural, sem doenças, e daí a senilidade. Eu acho que é sempre legal a gente falar a diferença disso, né? Da senescência, que é um envelhecimento natural, e a senilidade. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Então, a senescência, como já foi falado, né? Ele é o envelhecimento fisiológico. Então, é o cabelo branco, são as rugas, até o começo ali de uma perda de massa óssea, massa muscular. É normal, isso faz parte do envelhecimento. Agora, a senilidade já é a patologia. Então, ele é o envelhecimento seguido da patologia. Então, olha, tem uma pressão arterial descompensada, um paciente com Parkinson, diabetes. Então, ele já tem uma patologia instalada. Então, é a senilidade. É a senilidade, exatamente. Sim. Tá? Legal. Ficou claro? Eu acho que sim.
Então, acho que isso é bem, cada vez mais tá presente, né? As pessoas estão percebendo isso e estão procurando. Então, isso ajuda bastante. Bacana. E a gente vê que tem bastante confusão sobre isso, até quando a gente fala de demência, né? Uhum. Então, eu ainda ouço bastante, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, ele tem uma demência senil, é normal. Não é, Então, né? não é Não é, normal. né? Não é normal. Exatamente. Não faz parte do envelhecimento Uhum. Natural, fisiológico, fisiológico sim, sim. você ter a demência, né? Isso não faz parte. A gente tem que quebrar também esse tipo de tabu, né? Sim, sim. Eu acho que a senilidade, assim, claro, vai ter as patologias próprias do envelhecimento, mas quando entra na senilidade, já tem uma patologia instalada e ela já é mais agressiva, Sim, né? sim. E também a gente trata, né? Tá. Mas assim, acho que é importante esse diferencial, Sim, porque também fica aquela questão, né? Ah, tá velho, põe lá no canto e tá doente, põe lá no canto e não, né? sim. Você sempre dá para melhorar, principalmente nesse 60 a mais, eu tô achando bem bacana, porque as pessoas estão tendo mais consciência, né? Então ela vem sabendo o que pode acontecer, então ela não quer. Então, assim, eu falo que o idoso lá na frente, que nós somos, né? Os novos idosos. Hoje a gente tem os cuidadores, tem todo esse aparato, né? Os idosos de agora. Mas lá na frente, o que eu tenho também percebido é que o índice de natalidade diminuiu. Sim. Na nossa época, lá atrás, os meus pais, por exemplo, são 5 filhos. Hoje, a mulher, ela deixa para ter filho mais tarde, muitas vezes não tem, né? Aham. Mesmo o homem também, às vezes. E aí fica aquele idoso sozinho, entre aspas. Sim. Então, assim, ele tem que se preparar para ter uma qualidade de vida, um levantar, um sentar, um caminhar, um sair. Então, acho que é importante isso, você se preparar, Sim. né? Para Sim. não ter lá na frente, às vezes você não tem com quem contar. É verdade? Sim. Então, assim, é se preparar mesmo. E estar presente cada vez mais com o seu corpo, Sim, né? Eu conseguir ter falo, autonomia por muito mais tempo, porque hoje sim, vive-se muito mais, né? sim. E eu tenho uma coisa que eu achei bem bacana que eu tenho pesquisado, que nos países, tem várias pesquisas, mas países europeus, eles fizeram umas pesquisas, vendo quais os países que tinham maior longevidade e por quê. E aí achei bacana, porque assim, em alguns países, algumas cidades específicas, eles tinham um tipo de atividade. Então, era de colheita no alto. Então, Hum, era movimento no alto. O outro era uma colheita, mas de uma coisa mais baixa. Então, ficava mais no agachamento, que seria, os orientais, por exemplo. sim, Né? arroz, essas coisas Isso, assim, né? isso. Ou assim, algum lugar que tinha que ser no alto, então eles tinham que subir uma serra. Então tem umas pernas mais fortalecidas. Então, resumindo, nesse estudo, eles viram que o que ajuda na longevidade é o alongamento, o fortalecimento e a flexibilidade, a mobilidade do corpo, Sim, né? sim, Então, assim, eu acho que sair desse engessamento mesmo não é só o fortalecer. É você fortalecer, sim, é você alongar, é você ter uma mobilidade e principalmente ter consciência do teu corpo e, claro, ter uma atividade física prazerosa, ter uma alimentação adequada, sim. né? E a saúde mental. Isso é um relato do meu paciente de 102 Dois anos. anos. Que Que eu legal! falei, como é que o senhor faz? Ele falou com uma naturalidade, é isso. Alimentação, atividade física, e ele trabalha. Ele tem um trabalhinho em casa que vai para casa dele, então assim, é cuidado mental, sabe? Porque às vezes a Também gente fica estagnado, fica só na atividade física, mas o mental ele tem que estar lá. Mesmo porque, estimulando. sim, porque a gente trabalha a sinapse cerebral, né? Sim, Né? A neuroplasticidade é isso. Então, é sim. sempre não ficar engessado naquelas coisas. Uma atividade nova,
um idioma novo, né? Você o tempo todo a qualquer tempo, a qualquer Sim, idade, qualquer dá tempo, para qualquer você idade. conseguir Sim, isso, um instrumento novo. Exatamente. A gente sempre fala de resgatar sonhos antigos, coisas que você queria fazer na juventude, não dava tempo, não tinha Sim. dinheiro, talvez. Uhum. E nessa fase da vida, você tem tempo, né? Em geral, você não tem que. O dinheiro que você tiver, a renda que você tiver, em geral, é só para você, né? Não, né? Você não está criando os filhos, não tem filho pequeno em escola, por exemplo, né? E então talvez fosse o momento, né, de você fazer uma língua, aprender um instrumento, né? Eu acho um bárbaro pintura, né? Porque às vezes a gente tem muita coisa lá no mental e você quando você põe no papel, aquilo cria vida. Eu sempre falo que quando eu me aposentar, eu quero. Eu aprendi quando criança, minhas tias me ensinaram, né? Assim, bordado, eu lembro bastante de ponto cruz, assim, mas eu quero aprender com linha de seda. Eu acho lindo, lindo. Vou bordar paninho de bandeja e pano de prato para todo mundo. Tô na fila, hein? Mas você vai ainda demorar bastante. Mas eu acho que é isso, é sempre pensar no novo. Nós trabalhamos muito com idosos, né, lá na clínica. E a gente põe para pensar. Eliane, você dá uns exercícios difíceis. Que bom, se fosse fácil, não daria, né? Não precisava nem você vir aqui, Sim, né? Então, assim, é muito o despertar. Hoje o físio, né? A gente trabalha muito em cima do raciocínio clínico. Então, trabalho, assim, basicamente assim, o paciente chega e aí você tem uma escuta ativa. Qual que é a necessidade dessa pessoa? Seja idoso, seja de 40 a mais, 80, 90. Qual que é a necessidade? Porque às vezes a pessoa vem com uma dor específica. Eu vim na física porque eu tenho uma dor, tal. O que está por trás dessa dor? O que ela está escondendo? O que está no subconsciente dela que ela não consegue nem verbalizar? Olha que legal. Então, a gente trabalha em cima disso, identifica essa dor, identifica o desconforto, traz para o consciente. Então, isso é bacana. Nossa, é isso. E aí, você ressignifica aquela dor. E aí, eu tenho uma senhora que atende, foi muito fofa. Ela falou assim, Eliane, agora eu entendo a minha dor. Tem 86 anos. Ela falou assim, eu entendo a minha dor. Quando vem, ela falou, o que aconteceu? Então, ela ressignifica, ela tira aquele desconforto e ela toca a vida dela. Olha entendeu? Que legal. Então, isso são anos de trabalho, de prática, né? No dia a dia. E me sinto muito feliz por isso, né? A gente está aqui para ajudar o próximo, eu tenho um compromisso, né? Com os meus pacientes, com os meus amigos. Eu acho que isso, para mim, é a minha vida. Né? E é bom assim você ver o resultado, né? E assim, cada ser é único. Cada paciente é único. Você pode chegar com a mesma patologia, você tem uma dor, você tem um desconforto, mas a tua dor é a tua dor. A do outro é do outro. E às vezes, o mesmo problema, nós vamos por caminhos diferentes. Ué, mas eu tô com uma dor aí, mas você tá mexendo no meu pé? Vamos entender. Olha, que legal. Entendeu? Então, e isso traz o paciente. É um trabalho muito bonito e integrativo mesmo, porque nós acabamos ficando muito no corpo. Então, ou é no corpo sem a consciência, ou é no mental que está lá fora. Principalmente que essa questão do internet, muito mídia, fica no mental. Então, eu falo assim, o corpo fala assim, só vem. O corpo vai. Ele não tem essa percepção do que você tá. Aí quando você toca, você fala, nossa, não sabia que aí tava desse jeito. Mas que dor é essa? Que corpo é esse? Então ele entra de um jeito e ele sai de outro. E assim, eu acho que é importante também ele levar isso para a vida. Não ficar dependente da físio. Eu tenho pacientes que estão comigo há 20 anos. Então eles vêm para uma manutenção. Porque assim, não sei se você já ouviu falar da reeducação de postura, que é RPG, né? Sim. A gente trabalha muito com a informação que vai para o sistema nervoso. Então, o trabalho, ele também permeia pela RPG, mas a gente dá uma tomada de consciência, um estímulo para a pessoa. Então, ela sai com essa consciência e isso vai se perdendo, aí ela volta. Ou senão, às vezes o paciente está longe. Eliane, quando eu chegar no Brasil, vamos marcar. Vamos marcar. E aí eu acho que é isso, é você dar independência para ele seguir o caminho dele, então ele vai se preenchendo dele mesmo. Isso eu acho bacana. Não ficar engessado em
só na academia, só na coisa. E assim, claro, cuidar da alimentação, do mental é muito importante. É um conjunto, né? Não sei se eu... E isso que você está falando é a fisioterapia integrativa, então. Uhum. Isso tudo que você está. Porque, assim, nunca vi nenhum fisioterapeuta falar dessa forma de entender a dor, de onde vem. É uma coisa quase que uma análise mais psicológica, até, né? Do que está por trás. Então, isso é muito bacana, não tinha ouvido falar. Então, a fisioterapia integrativa, o próprio nome já diz. Integrativa quer dizer, você cuida do indivíduo como um todo. Então, não é o paciente chegar e você ver só a dor. Né? É entender. Eu falo que o paciente é analisado desde o momento que ele pisa no consultório. É muito engraçado. Às vezes o paciente chega e não fala nada. Falei, nossa, hoje tá difícil. Mas não, tá bom. Ele começa a falar, a gente, pela postura, pela linguagem, né? Então, eu falo que o corpo fala. O paciente nem precisa falar. O corpo fala, né? E aí você avalia o paciente dessa maneira, e como eu sou acupunturista, então deixa eu ver tua língua. Ai, Eliane, deixa eu ver tua língua. Aí eu vou no pulso, aí eu começo a falar as coisas que a gente tá vendo na língua. Como é que tá a tua alimentação? Tá tomando água? Passou um estresse, hein? Mas eu nem te falei nada. Eu falei, a língua fala. Olha isso, Então, tudo isso a é gente a vê medicina chinesa, né? Medicina chinesa, sim, Que sim. bacana. Então, assim, eu sou muito grata de trazer todos esses recursos para ajudar o paciente, né? Muito E, legal. na verdade, eu ajudo os pacientes e eu também me ajudo, porque, como eu te falo, cada ser é único. Às vezes, o problema que ele traz também tem um fundo com a gente. E aí, o cuidar dele também é como um colinho para mim também, entendeu? E você vê a diferença no o paciente quando chegou, quando saiu, sabe? E mesmo para o idoso isso. O idoso eu atendo idoso, eu imagino que, nossa, eles devem amar isso, porque eles sim. precisam, eles querem conversar, né? Querem contar. Sim. O idoso, assim, umas particularidades, porque, assim, tem a questão do físico, claro, né? Das dores, as limitações, mas tem uma questão emocional que muitas vezes eu não sou psicóloga, porém eu faço parte de um grupo de psicólogos, né? Que é Espaço Protager, e é onde a gente, com os psicólogos, eu vou conversando com eles. Então, às vezes a gente troca, assim, paciente. A gente não troca, mas, assim, é uma equipe interdisciplinar. Certo. Então, o mesmo paciente que passa com a psicóloga, passa com a gineco, passa com a homeopata e passa comigo, né? Então, o paciente idoso, quando eu atendo, eu tenho esse carinho. Como é que a senhora está hoje? Porque eu falo para o paciente, você pode ter uma patologia, mas naquele dia você está de um jeito, no outro você está de outro jeito. Então, mais uma vez, não é engessado. Então, o idoso fala, como é que a senhora está hoje? Ai, Eliane, hoje eu não estou muito legal. Eu quero tudo, menos a fisioterapia. Eu falo, mas como? Vamos lá, vamos trabalhar. E aí você vai trabalhando numa escuta ativa, vai entendendo o que está acontecendo com ela, vai trabalhando o corpo. E quando terminou, mesmo que ela falou assim, eu não queria fazer nada. Aí depois a paciente fala, ué, mas eu fiz tudo, você me engana. Então você tira sabe? Aquele peso e de peso. parecer uma coisa só clínica, assim, Sim, só, né? sim, Um protocolo sim. clínico a ser seguido. Sim. E você, né, você incorpora uma coisa mais do cotidiano Mais para do ele. cotidiano. Que legal. Tem paciente que você vai até para uma dança, um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá esse movimento de quadril. Ei, vamos dançar um pouquinho. Então você mobiliza, né? E sai daquilo, eu não gosto de. Não, tá bom, eu também não gosto. Mas vamos ver como é que é esse passo. E aí com os homens deve ser mais difícil, então. Então, mas aí você vai para por exemplo, eu vou pela fisiopélvica, para mim também é minha paixão. Porque a fisiopélvica eu trabalho muito quadril, e principalmente o homem que é rígido. O que é esse negócio de rebolar? Tá bom, vamos sentar um pouquinho. Vamos movimentar esse quadril um pouquinho. Quando vê, eles estão movimentando muito. E o homem, assim, como pensando numa coisa assim, que sai um pouquinho do contexto, mas na prostectomia, que é um homem que quando vem para uma fisiopélvica, ele vem mais enrijecido, mas depois que ele entende a informação, que ele recupera mais rápido que a mulher. Porque para a mulher perder o xixi, põe um absorvente ali, ok. Já para o homem, não, né?
Para o homem, não. Como perder xixi? Então, ele leva mais a sério esse tratamento. Acho que é um pouco isso. Que bacana. Você falou uma coisa lá no início de sarcopenia. Então, isso é uma coisa que eu sempre quero falar para todo mundo, né? A gente ouve falar e muita gente nem sabe o que é. Então, vamos contar para eles o que é e se ela é inevitável. Fiquei idoso, passei dos 60, então eu vou ter sarcopenia. Então, conta aí. Tá, legal. Então, a sarcopenia, na verdade, seria considerada assim, é uma pré-osteoporose. Então, você não tem osteoporose, mas você tem uma perda óssea, né? Então, assim, tem uma densidade óssea diminuída. Se você não acompanhar, não mudar hábitos, alimentação, atividade física, pode evoluir para uma osteoporose. E a sarcopenia, ela melhora muito com a atividade física, mas com exercícios resistidos. Por quê? A sarcopenia, você tem uma perda, né, óssea, mas ela é mais leve. Quando você trabalha exercícios de fortalecimento, principalmente de resistência, você consegue melhorar a densidade óssea. Então, você consegue ter uma circulação, porque a gente pensa que não, mas dentro do osso também a gente tem sangue, Circulação né? sanguínea. Sanguínea. Então, quando você faz uma atividade com resistência, você consegue melhorar esse aporte de O2 e fortalecer. Então, não é porque você tem a osteopenia que você vai ter osteoporose. Agora, você pode desenvolver, se não cuidar, toda uma osteoporose, mesmo porque, principalmente a mulher, né, a gente tem uma perda de massa óssea devido à queda hormonal, principalmente o estrogênio. Então, a sarcopenia, né, que tanta gente, que muitas vezes não entende, não sabe o que é a palavra, mas é essa perda muscular, mas a gente sabe que tem idosos, 70 anos, às vezes fala assim, e daí que tá perdendo músculo, né? Qual o problema? Isso faz parte do envelhecimento. Mas qual que é o impacto real, prático, no dia a dia desse idoso? Então, a sarcopenia, né, assim, você tem que ter uma atividade física, principalmente fortalecimento, porque isso é o que vai te dar mobilidade. Se você perder uma massa muscular, você não consegue subir uma escada, levantar, agachar e levantar, pegar um peso. Por quê? Você não vai ter uma massa muscular para sustentar a tua atividade. Então, o fortalecimento, ele é básico para a melhora da massa muscular, para você não ter essa sarcopenia. A sarcopenia, às vezes a pessoa pensa, eu tô perdendo, como você disse, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque hoje você perde, amanhã você perde atividade física, amanhã você não consegue levantar, sentar, dançar, né? Porque você tá envelhecendo. O envelhecimento faz parte da vida da gente. Mas podemos ter com qualidade de vida, não precisa ser com limitação, né? E a massa muscular, ela vai te fortalecer, ela não vai deixar você ter limitação. Imagina você chegar 80, 90, podendo pegar uma sacola, podendo agachar, sair para ir no mercado, né? Fazer o que quer, né? O que pode ser feito. Mas se você não tiver uma massa muscular, uma que você pode ter fratura, que aí a fratura já te limita, né? Sim. Então é importante você ter atividade física, principalmente fortalecimento. A musculação, hoje, ela assim é considerado o padrão ouro. Se você tem uma musculação, o músculo ativo, você vai mexer com todas as coisas. Músculo, com o osso, com o músculo, com o corpo, com o cérebro, né? Mesmo porque você vai estar ativando lá sinapses cerebrais, então é de suma importância fazer o fortalecimento. Essa musculação. Um exemplo eu tive na minha vida mesmo, a minha mãe, no final da vida dela, ela tinha uma saúde bem frágil, ela teve um problema, ela nasceu com um problema renal, fez hemodiálise, transplante de rim, então a saúde dela já era fragilizada, e a perda de massa magra, né, de músculo e de osso também já era bem comprometida, ela fazia fisioterapia, mas mesmo assim era mais difícil. Então, um exemplo dessa perda de músculo, o impacto disso no dia a dia era que quando eu tive o meu último filho, o meu caçula, então a minha mãe já estava mais frágil e ele dava os bracinhos assim para ela, queria que ela pegasse ele no colo e ela não aguentava, ela não conseguia, e ainda mais que ele era
assim, bem fortinho. Uhum. O apelido dele era Bolota, pra você ter uma ideia. E aí, ele dava os bracinhos, queria que ela pegasse, mas ela não conseguia levantar ele do chão. Entendi. Então, ela sentava e pedia para a gente pegar ele e colocar no colo dela. Então, você vê, né? Olha uma limitação que parece uma besteira, mas você não pode, talvez, não conseguir pegar seu neto no colo. É triste isso. É bem Principalmente triste. pro idoso, né? Chega a ser frustrante, deprime, né? Às vezes, você fala, é o mínimo, né? Então, cuidar desse corpo, desse músculo, é importante lá na frente. Aí, mais eu vejo meus pacientes que têm na fase de 90, 100, 100, todos eles que passam pela gente lá, assim, a gente trabalha muito essa coisa do fortalecimento. Coisas pro básico mesmo, né? Como você disse, para pegar uma criança no colo, para movimentar, para escrever, né? Para ler, mesmo para se deslocar. Isso. Mesmo que seja com andador, você tem que ter força nos braços. Sim. Tem que ter força nas pernas. Sim. Né? E claro, pensando em tudo isso para não ter uma fratura. E que mesmo que o paciente venha a ter uma fratura, se ele tem uma musculatura ativa, a recuperação é muito mais rápida. Sim, ele tem uma reserva ali, né? Isso. Que permite que ele se recupere mais rapidamente. Sim. Agora, tem idoso que ainda tem um certo receio, um certo preconceito com a musculação, né? Que acha que, não, eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos, não vale mais a pena fazer, ou eu tenho medo de me machucar. Você vê isso também? Sim, a gente tem visto bastante, né? Mas assim, sempre vai melhorar, sempre o paciente vai melhorar. Você fala assim, mas eu tenho 80, eu vou ganhar massa muscular? Vai. Claro que não vai ficar com uma performance, né? Uma coisa muito, mas assim, vai te ajudar para a tua atividade do dia a dia, para a vida diária, né? Sim. Então, para uma caminhada, qualquer atividade que você esteja acostumado a fazer vai te ajudar muito. E aí, nisso entra a fisioterapia. O fisioterapeuta, o educador físico, né? Que a gente trabalha junto, não tem como. E assim, o idoso, é importante ter uma atividade física mais direcionada e orientada. Claro que, às vezes, se o paciente ele for fazer uma musculação, um exercício sem orientação, ele pode se lesionar. Como o jovem também, né? Você vê na academia, às vezes, a pessoa fazendo uma coisa e fala, meu Deus do céu, que absurdo. Então, tendo uma boa orientação de um profissional da saúde, um fisioterapeuta, um educador físico, ele com certeza vai melhorar. Tá? Agora, assim, se for fazer sozinho, aí não é legal. Porque ele pode se lesionar. Sim. E esse raciocínio que o idoso tem, não, mas já tô velho, não, mas ele tem que pensar lá na frente. E quando ele quiser, uma coisa básica, que é se alimentar. Se ele não tem uma musculatura, principalmente uma musculatura para fazer um movimento, ele vai depender dos outros. Essa coisa assim de banheiro, para fazer, né? Para sentar no vaso sanitário e levantar. Exatamente, para as suas necessidades fisiológicas. Isso eu tenho paciente que fala assim, Eliane, eu não vejo a hora de começar a fazer fisioterapia para conseguir fazer essas coisas sozinho. Porque por mais que você tenha um cuidador, no caso do idoso, é o seu corpo, é o seu íntimo. Então, assim, você ter capacidade de fazer isso sozinho, para ele já era uma coisa importante, entendeu? Sim. E assim, poder não chegar nessa fase, dependendo, claro, em algum momento, você pode até vir a depender, tudo bem, mas quanto mais independência você tiver na autonomia na tua vida, nossa, isso é melhor. Perfeito. É o ideal, é o sonho de todo mundo, sim, né? Sim. Não adianta nada, ninguém quer viver até os 90, mas numa cama, né? Sim. Essa é que é a verdade. Eu acho que a qualidade de vida dentro você ter a idade, mas você ter uma qualidade de vida, né? Se conseguir ser independente, pelo menos o mínimo ali para você se sentir confortável, isso já é perfeito, né? Não deixar ficar, porque assim, hoje até que não, mas antes você tinha muito aquela visão assim, não, tá velhinho, deixa ali. Não, lá é muito legal esse trabalho. O paciente chega e fala, mas você sabe que eu tô bem velhinho. Eu falo, que bom. Então o senhor vai fazer mais esse exercício. Mas esse,
Mas eu sou velhinha. Eu falei, eu também sou. Vamos lá, vamos trabalhar. Aí quando termina, ele fala, nossa, tô me sentindo tão bem. E você vê, a postura muda, porque ele se sentiu capaz. Então, assim, eu acho que é isso, né? Dar autonomia, capacidade pro idoso. E cada vez mais, mesmo porque tem patologias que são mais complicadas, né? Mas mesmo dentro das patologias, do Parkinson, né? Alzheimer, o Parkinson é complicado, né? Sim. Mas assim, dentro da patologia, você conseguir trazer para ele uma recuperação, uma evolução, já vai ser maravilhoso isso, É isso né? aí, né? Assim, a gente sempre, aqui no Pode Ir Longe, a gente sempre busca trazer informações bem práticas, bem claras, com uma Sim. linguagem leiga, né? Então, assim, é uma pessoa que sente que está ficando fraca nas pernas, vamos dizer assim. Tá sentindo fraqueza, vê que, sei lá, emagreceu, alguma coisa assim. Quanto tempo de treino não, mas por exemplo, de reabilitação na fisioterapia, e depois, posteriormente, talvez ela fazer o treino de musculação. Uhum. Quanto tempo para ela começar a realmente se sentir mais forte? Então, ele é relativo, né? Eu Sim. falo que tudo depende de uma avaliação e da composição do paciente. Porque, por exemplo, um paciente que nunca fez atividade física, Uhum. aí ele passa por um processo ou de cirurgia ou de fratura, a recuperação dele é mais lenta, Sim. né? Pode ser, sei lá, 1 mês, 2 meses. Agora, se for um paciente que é o perfil de quem vem com a gente, ele tem a idade, né? Mas ele quer melhorar a performance. Então, 1 mês, 40 dias ele já está sentindo, entendeu? Claro, e isso também, ele tem que ter uma dieta, né? Assim, a gente orienta, não adianta também fazer fisioterapia e ficar deitado o resto do dia, porque até eu converso com eles, ó, a fisioterapia é 1 vez por semana, o senhor faz 1 horinha comigo, 2 vezes por semana no máximo. E os outros dias? E as outras horas? Né? Então é isso, é você ter uma atividade física e cuidar da alimentação, né? Mas assim, Sim. isso depende, 30 dias, 40 dias, 2 meses, né? Tem paciente que vai um pouquinho mais, tem paciente que ele já, porque assim, o nosso corpo a gente tem a memória celular, né? Principalmente esse senhor, eu falo que ele é a minha referência, esse senhor de 102, ele fez remo a vida inteira. Olha, que legal. Então, agora, para ele está colhendo o fruto de uma vida inteira. Então, ele tem um braço forte, você chega lá, ele contrai a coxa, você vê a musculatura presente, mas isso veio de todo um histórico. Agora, um paciente que nunca fez atividade, porque antes não era legal, não Não era, era né? comum, né? Não Não era era comum. comum, né? Antes, os pacientes chegavam bem mais acamados, mais limitados, né? Nem acamados, mais limitados. Hoje não, ele já, não, eu faço hidroginástica 2 vezes por Aham, semana, aham. faço caminhada, caminho com meu cachorro, né? Sim. E aí a recuperação é muito mais rápido, porque o corpo tem memória. E eu gosto, eles falam, Eliane, lá vem você. Eu gosto de dar uma atividade para casa. E eu Uma falo, lição de casa para eles. adoro, eles falam, lá vem. Coisa simples do dia a dia. É. Agachar, levantar 10 vezes, 20 vezes na cadeira, duas vezes por dia, pegar um pezinho. Aí eu falo, e aí, fez o exercício? Aí, eu fiz. Uhum, deixa eu ver. Aí eu falo, o corpo não mente. Eu falo assim, não adianta mentir. Ele falou, não adianta te enganar, viu? Ou senão eu passo um alongamento, que é coisa simples. Olha, deita, levanta, abraça uma perninha, abraça a outra perna. Você fez? Aí quando chega a mesma coisa. Deixa eu ver se você fez. Não vou nem te falar, Eliane. Porque eu falo assim, gente, não tem, você não tá, na verdade, não tá enganando a mim, tá enganando a você mesmo, né? É isso aí. E eu acho que são dicas, eu gosto sempre de dar dicas aos pacientes pro dia a dia, porque aí eles vão vindo. E aí a fisioterapia, ela é progressiva. Então vai melhorando. Aí, então a gente são etapas, vai melhorando, vai evoluindo Vai dentro. dando outros exercícios para eles fazerem em Sim, casa, né? e vai dificultando, e aí eu falo que nós estamos juntos, vamos junto. Que legal. É isso. Quais são os sinais de alerta de que o idoso está perdendo autonomia antes mesmo de depender de alguém? O que as pessoas Legal. deviam estar alertas assim?
Opa, e em geral são os filhos. Tudo bem, a gente também deveria estar, cada um, né? Ter consciência do seu corpo. Mas e os filhos? Que eles precisavam estar de olho? Sim, então assim, você vai perceber nos sinais que você precisa de um acompanhamento quando o paciente começa a ter desequilíbrio. Então, do nada ele cai, né? Quando ele começa a não ter perceber das coisas que estão ao redor dele. Então, tá assim, tropeça do nada. Vai pegar um pezinho, não consegue pegar. Vai agachar, não consegue levantar. Né? Então, são coisas que você vai percebendo, você fala, tá na hora de começar a trabalhar, né? Principalmente essa questão pensando no cognitivo, que a físio também, a gente trabalha no cognitivo, esquecer alguma coisa ali no lugar, voltar e não sei onde eu deixei. Então, assim, tudo que tiver envolvido com ou o paciente no interim é importante, né? Mas, assim, o básico mesmo são coisas do teu dia a dia. Você não consegue mais levantar sozinho, ou você levanta, você cai, você vai pegar um peso, não consegue. Pegar alguma coisa no alto, já não consegue mais. Não consegue mais, exatamente. A marcha, no lugar de você fazer uma caminhada, você começa a arrastar mais o pé. Sim, isso é super importante você falar. O paciente ele não tem dissociação de cintura, porque principalmente para o idoso, ele vai ficando eu falo que como se fosse andar em um bloco. Ele não tem dissociação, ele não faz um movimento. Ele anda um bloquinho ali, ó. E aí isso piora no equilíbrio, pode ter uma queda, também não deixa de ter uma perda de massa muscular, né? Sim. Isso é importante. E outra coisa também, quando o paciente começa a perder urina, né? Isso significa também o quê? Que ele tá com uma fraqueza muscular, mesmo a fraqueza dos órgãos internos, e ele não consegue ter mais essa contração dos esfíncter. Então, isso também dá pra gente trabalhar dentro da fisioterapia. Mesmo que, por exemplo, o paciente que faz o tratamento, por mais que ele não venha por causa disso, eu trabalho. Já preventivamente, Já sabendo que sim, isso pode sim. acontecer, né? Mesmo que a questão dele seja a coluna, vamos trabalhar. Equilíbrio, vamos trabalhar. Vamos trazer esse períneo? Aí o idoso falou, quando eu falo períneo, já tá, opa! Então, assim, e a informação vai ficando no sistema nervoso. Sim. Então, vai ativando. E aí, de tanto repetir, ele mesmo vai perceber, quando a senhora levantar, segura, contrai o períneo para levantar. Vai sentar, contrai o períneo para sentar. Então, assim, ele vai trabalhando esse assoalho pélvico, que não deixa também de ser uma musculatura. Sim. A gente pensa no braço, na perna e o períneo. Sim, né? sim, tudo Então, isso tudo está interligado. Tá interligado. Uma outra coisa também que a gente nota, né, no nosso dia a dia, com os nossos clientes, né, pacientes, é dificuldade para abrir pote, né, para calçar o sapato. Sim, sim. E muitas vezes, é aquele negócio, né, vamos quebrando os mitos. As pessoas acham, é normal eu não conseguir mais, né, fazer isso com a idade, abrir pote, né, ou até calçar o sapato, difícil, né, mas tá tudo bem, né. Então, esses sinais deveriam ser alertas para os filhos ou para os familiares buscarem essa ajuda, né, que dá para melhorar isso aí. Sempre dá. E assim, né, como você falou dos pacientes, dentro da casa, porque falo assim, a gente atende dentro da casa, mas a gente tá cuidando do paciente, mas a gente tem todo o familiar ali também. Então, assim, é sempre ter essa percepção. O que está acontecendo com esse paciente, né? Eu costumo também, assim, dentro da físio, claro, mas orientar. Deixa fazer isso aqui sozinho. Quer abrir? Deixa ele abrir. Deixa ele pegar. Entendeu? E trabalhar essa força mesmo, aí pensando mesmo nesse movimento, tem que movimentar, o segredo é movimentar. Quanto mais ficar parado, pior é. Sim, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa história, a gente estava falando aí do equilíbrio, né? Muita gente liga isso só a labirintite, né? Eu acho que tem muito isso. Eu ouço falar muito de labirintite, mas muitas vezes é essa fraqueza muscular.
né? Sim. Então, a labirintite pode até ter, mas assim, mesmo eu não trabalho tanto com labirinto, mas já atendi pacientes. Mesmo você trabalhar com labirintite, tudo, você tem que ter a mobilidade. Tudo depende da mobilidade, porque o paciente, por exemplo, né, o idoso, ele fala, não posso movimentar, porque eu tenho labirintite. Aí que ele tem que movimentar, porque aí começa a oxigenar e aí melhora o movimento. Então, assim, engana-se as pessoas que pensam, não, eu tenho labirintite, não vou movimentar. Não posso É o vai contrário. atrofiando, acho cada vez mais o teu Sim, corpo, né? vai atrofiando o corpo, todo o músculo, e aí você vai perdendo mobilidade, né? É aquele paciente, aquela pessoa que fala assim, não, eu tenho labirintite, eu não posso virar muita cabeça. Oi, então, vamos lá, vamos trabalhar, né? Porque conforme você vai movimentando, vai oxigenando, claro, tem patologias dentro dessa parte da labirintite, mas assim, dá para você movimentar e ganhar mobilidade, você entendeu? Não eu acho que as pessoas ficam muito engessadas em diagnóstico, né? Uhum. Labirintite, o Alzheimer, o Parkinson, tudo acaba sendo fica limitando o paciente. Sim. E aí você começa a ter umas outras patologias que nem era para ter, mas por conta desse engessamento. Às vezes o paciente estava lá, olha, ele tem um Parkinson, mas ele movimentava, mas não, fica quieto, você tem uma patologia quase, mais ou menos, não movimenta muito não. Aí vai começando a ter as depressões, né? Vai começar a ter limitação de movimento, porque faltou uma atividade. Faltou uma orientação Uma ali. orientação, né? Uhum. Claro, dentro de cada patologia, você vai no limite dela, mas sempre dá para movimentar. Eu costumo dizer para os pacientes que mesmo que eles falem, mas nossa, eu tô com uma dor no joelho, mas você vai movimentar meu joelho? Vou. Aí depois fala, nossa, não é que melhorou? Então, assim, a articulação, a gente tem o líquido sinovial da articulação, que quando você fica atrofiado, braços, perna, esse líquido ele vai diminuindo. Né? Conforme você vai melhorando a mobilidade do paciente, você consegue melhorar o líquido sinovial. Então, você consegue movimentar mais. Por isso que os pacientes, quando estão acamados, no início que você movimenta é rígido. Aí você começa a movimentar. Aí você melhora o líquido sinovial. E isso é para o corpo todo. Você oxigena os tecidos, as células, né? E aí esse paciente fica mais oxigenado, vamos dizer assim. Sim, sim. Né? Você sabe que a gente ouve muito também dos pacientes falarem com tudo isso, eu tô com, sei lá, com labirintite, ou eu tenho Parkinson, do medo de cair. Então, eles começam a parar de querer andar ou de sair pelo medo de cair. Sim. Né? Então, é isso que você está falando, né? Que a fisioterapia também tem que ter esse olhar e acaba entrando no integrativo aí, né? De quebrar esse ciclo aí, esse medo que daí eu não ando, daí eu vou piorando, né? É um medo, assim, por um lado, eu falo que o medo, ele é bom quando ele não te limita. Você ter um pouco de medo, assim, você também não vai se aventurar. Então, o medo, ok, ele te deixa mais seguro, mas ele não pode te limitar. Eu tenho medo, mas vai com medo mesmo. Sim. E claro, dentro de uma consciência. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma atividade, eu tô aqui com você, vamos junto, estamos junto. Na casa dele, você orientando um cuidador, orientando a família, precisa fazer, você entendeu? E quando ele passa por esse medo, é muito bacana, que ele fala, Eliane, eu consegui, olha isso! Que legal. Então, ele percebe que ele conseguiu superar. Uma vitória, Uma né? vitória. E como eu te falei, é um degrau. Você vai trabalhando, ele vai melhorando, e aquilo ele vai se enchendo de energia, sabe? E mesmo do positivo. Eu acho que a fisioterapia, a gente trabalha muito no positivo. Sempre dá para melhorar. Né? E o que não dá, a gente vai indo por outras, né? Vamos indo, né? Mas essa coisa do medo, ele limita. A gente sempre apoia o paciente para que ele não tenha esse medo que limite. O medo, tudo bem, mas vamos evoluir. Que ele tenha medo de subir no telhado, Sim. subir no muro, subir num banquinho para pegar, né? Um banquinho sim. assim meio... assim, anda com cuidado, com cuidado. Olha os passos, vê para onde você tá pisando. Sim. Então, eu gosto muito de trabalhar com circuito.
Eu faço sei. circuito. Então, você tem que pular, tem a escadinha, tem que pular. Olha, agora você tem que agachar. Ai, Eliane, mas você tá dificultando. Tô. Agora, pensa você na sua casa. E assim, o que eu oriento sempre os pacientes também, essa coisa de não ter tapete em casa, né? Sim, De, às vezes, quando tem a um gente check-up do faz, lar, faz né? um check-up no lar, exatamente, né? Então, eu falo, pensa que você tá pisando, eu falo, ainda mais assim, a clínica Higienópolis, eu falo, pensa que você tá pulando o cocô do cachorro. Não vai pisar no cocô, aí eles fazem direitinho. Você entendeu? Assim, então, maneira de falar, mas assim, eu faço de tudo para trazer isso pro dia a dia Pro dia a deles, dia. né? É. Porque a fisioterapia tá ali, mas e o resto do dia? Então eles falam: Nossa, Eliane, eu fui num lugar, era mais apertadinho, mas eu fui com calma, fiquei com medo, mas fui com calma e consegui. Eu falo: Olha que bacana. Então é isso, é sempre superar a expectativa, sempre ajudar o paciente a ele passar por esse medo. E é isso que é bacana da físio, porque ele passa, ele reconhece e ele vem. Então, assim, quando ele vem com feedback assim que foi positivo, a gente. E quando não foi, também tá tudo bem. A gente vai evoluir, vamos trabalhar tentar mais um de pouquinho. novo, Vamos de novo, isso aí. exatamente. Que Né? bacana. E aí, assim, a gente está falando bastante também de mobilidade e flexibilidade, e da importância de combater a rigidez, né? E aí a gente sempre ouve muitas pessoas idosas falando, né? Ai, acordei travado, travei a coluna, ou eu estou enferrujado. Uhum. Isso é falta de alongamento, é articulação? Eu sei que cada caso é um caso, Uhum. né? Então, em geral, é um conjunto. É falta de alongamento, é falta de mobilidade, porque são coisas diferentes. Você pode ter uma mobilidade e você pode. O músculo ele tem que alongar, mas ele tem que ter movimento. Entendeu? Então, assim, é falta de mobilidade e alongamento. Por isso que para casa eu passo exercício de mobilidade e de alongamento. Entendeu? Porque isso vai juntar. Então ele fala: Nossa, eu tô acordando agora sem dor. Opa! Então, Uhum. então você tá fazendo a lição de casa. Mas quando fala, Eliane, essa semana eu não fiz. Eu falei, deixa eu ver. Aí não consegue, até para trabalhar com a gente no consultório, às vezes é difícil. Mas por quê? Porque não fez em casa, né? Então, o Fazer um alongamento é pouquinho isso. por dia, né? É Vai destravando, né? coisa básica, mesmo assim no trabalho, né? Quem trabalha ainda, porque a gente pega um pessoal que está muito no ativo, tem intervalos, né? Mesmo a dona de casa, mesmo o idoso, tem um intervalo, parou ali, alonga um pouquinho, puxa o braço para cima, gira um pouco o quadril, esse corpo precisa oxigenar, senão ele fica rígido, Olha que legal que você né? está Então, falando. assim, são dicas do teu dia a dia, mesmo eu, como no meu trabalho, se eu não me alongo todo dia, o paciente fala, o que você está fazendo? Eu falei, se o senhor alonga aí, eu alongo aqui. Entendeu? Porque assim tem que ter essa flexibilidade para ganhar, para melhorar. Senão, o músculo curto tem um ditado que fala: músculo curto não fortalece. Ah, porque tem um pouco disso, né? Da gente achar que só tem que ganhar massa muscular, tem que É, fazer exercício de força, mas você tem que lembrar que esse músculo vai ter que respirar, vamos dizer assim. é, Ele tem que se tem que alongar, se tem que alongar, sim. relaxar, porque senão vai só ficando Sim. contraído, né? Então, eu sou particularmente assim, essa coisa de muito hipertrofia muscular, eu não acho muito legal, porque eu acho que você tem que ter um trofismo muscular, mas mais que isso, você tem que ter uma mobilidade e um alongamento. Então, é aqueles caras que você fala, faz assim, você fala pro cara abrir o braço, ele não consegue. Porque ele, sabe, tem um lugar que eu vi eles põem um adesivo atrás das costas aqui, pro cara que faz assim, o cara não consegue tocar, porque ele tá tão hipertrofiado, né? Então, assim, nem sempre a hipertrofia é sinônimo de mobilidade. Tem que É, caminhar tudo junto. tem. Mobilidade, fortalecimento, mobilidade, Uhum. entendeu? Ah, legal, bacana. E estamos chegando no final da Ah, nossa. passou rápido. Passou rápido, né? E aí, eu queria, assim, saber se você quer deixar um recado especial para o pessoal que está nos ouvindo ou nos Uhum, assistindo, e também como é que eles te acham, né? Como é que uhum. eles podem pegar informação com você, sobre você. Ah, legal. Então, acho que o mais importante, né, é assim, o paciente entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, você é responsável pelo teu corpo,
né? Então, praticar uma atividade física com consciência, movimentar, ter uma consciência do teu corpo, não é só fazer uma atividade porque tem que fazer. O que eu estou trabalhando nesse músculo? O que eu estou movimentando? O que eu estou ganhando com isso? Né? Eu acho que isso é importante. Atividade física com prazer. Às vezes nem tanto prazer, mas assim, faça alguma coisa que você sinta no teu corpo, né? Esse bem-estar, cuidar da sua saúde mental também é muito importante, né? Porque corpo sã, mente sã, então você tem que também cuidar da sua saúde mental e uma boa alimentação, né? Esses são os cuidados básicos para você ter um envelhecimento com qualidade de vida. Onde vocês podem me encontrar? A minha clínica fica em Higienópolis. Eu sou proprietária da Clínica Vitale, Fisioterapia Integrativa. Também tem o Instagram, que é Vitale Fisioterapia Integrativa. Tá bom? Gente, então a gente termina mais um Pode Ir Longe. E em breve a gente traz mais novidades para vocês.